comigo, né, e agradecer. Não faço questão nenhuma de fazer essa discussão oral. Você é conhecido de desprovida. Como voto, presidente? Já tem voto provisório, eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, e o desembargador Evandro mantém. Mantenho a unanimidade, senhor presidente. Então, recurso improvido é o resultado, votação por unanimidade. Bom revê-lo também, viu, Rodrigo? Tudo de bom, meu irmão. Abraço, querido. 188, chama as partes, por favor. Tá. Processo 188, apelação civil 0184735, dígito 70 de 2016, apelante Telemar, Norte-Leste S.A., apelado Cobreve, Cobrança e Serviços Limitado. Advogado solicitante é o Dr. Carlos Antônio Barbosa Caminha, representando a parte apelante, e o relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Doutor Carlos Antônio Barbosa. Presente, Excelência. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Com certeza. O apelante solicitou. Doutor, faça uso da palavra pelo prazo regimental. Perfeitamente, Excelência. Meu bom dia a todos, meus cumprimentos à excelentíssima desembargadora Maria do Livramento, presidente dessa 4ª Câmara de Direito Privado, meus cumprimentos ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, relator do processo, meus cumprimentos ao desembargador Evandro Nogueira Lima, os cumprimentos ao desembargador Durval, desembargador Darival, os cumprimentos ao doutor Carlos Augusto, representante da Defensoria Pública, doutor Cortez, Eduardo Cortez, representante do Ministério Público, senhor secretário. Aproveito também para cumprimentar as colegas e os colegas ainda presentes a essa sessão. Excelências, esse processo envolve a contratação pela empresa recorrida de um serviço de 0800, contratado junto à apelante. Na reclamação, na petição inicial, relata que a empresa apelada tiveram o nome negativado junto ao órgão de proteção ao crédito em valor por conta de uma dívida de R$ 347 mil. Em sede de sentença, o excelentíssimo juiz Wacó condenou a apelante à exclusão de todas as cobranças, né? De todas as cobranças feitas, de ligações feitas após o expediente, o horário do expediente, assim como condenou a apelante, aliás, ao pagamento de R$ 10 mil a título de danos morais e R$ 4 mil a título de danos materiais. Condenou ainda, em sede de reconvenção, a Cobreve, empresa apelada, ao pagamento das contas vencidas com descontos dos valores reconhecidos como abusivos pela sentença. Excelências, a decisão, com todo respeito à sentença, com todas as homenagens, todo respeito ao juízo Wacó, ela merece ser reformada na medida em que ainda existem provas que comprovam o direito da recorrida, conforme preceitua o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. As provas apresentadas, excelências, pela Cobreve, empresa apelada, é uma auditoria realizada unilateralmente, ou seja, ela contratou uma empresa para fazer uma auditoria das ligações recebidas, apontando aquelas que supostamente teriam ocorrido fora do horário de expediente, além de 2 testemunhas. E aí eu tive cuidado de hoje pela manhã, antes de iniciar a preparação, a vinda aqui a essa sessão, eu tive cuidado de ouvir os depoimentos das testemunhas. A primeira testemunhas, por sinal, provas frágeis, na medida em que a primeira testemunha, o senhor Jocélio, à época era gerente comercial da empresa, responsável, inclusive, por tratar,
junto à Telemar de quaisquer falhas ocorridas durante a prestação do serviço. Esse mesmo senhor Josélio, no seu depoimento, afirmou que, num primeiro momento, em grande parte desse período da contratação, a empresa Telemar, em resposta às contestações de faturas glosadas, emitia novas faturas de forma que fosse pago aquele valor que a Cobrev entendia como devidos. E, de um certo tempo, a partir de um certo momento, a empresa deixou de fazer esses descontos nessas faturas. E, por essa razão, a Cobrev veio ao judiciário pleiteando a condenação, como já dito, além da anulação das cobranças de ligações feitas fora do expediente, a condenação em dano moral e material. Cabe registrar, excelências, que a segunda testemunha a depor no processo, ao final do depoimento, eu fiz a seguinte pergunta. Veja bem, essa ação discute falha no serviço de 0800 contratado pela Cobrev. Esse serviço 0800 contratado era um marketing receptivo. Eu perguntei à testemunha que foi lá para depor a respeito das falhas desse serviço e perguntei se ele conhecia, eu poderia dizer operacionalmente, como é que funcionava esse serviço 0800. A testemunha não soube dizer. Está lá no depoimento da segunda testemunha. Não soube dizer como se operava a prestação desse serviço do 0800. Isso são as provas apresentadas. Repito, a auditoria realizada unilateralmente, uma empresa foi contratada pela Cobrev para apresentar esse laudo, e essas duas testemunhas, as quais eu relatei, no nosso entendimento, são testemunhos frágeis. O magistrado, por sua vez, ao condenar a empresa, eu queria aqui pedir vênia para citar alguns trechos da sentença. Diz o magistrado Acon: pela listagem oferecida pela autora, página 83 a 88, verificamos várias ligações recebidas durante a madrugada e em horários fora do expediente comercial, assim como ligações que excedem 8 minutos. Essa afirmação do magistrado se dá com base em uma auditoria feita unilateralmente. Destaque-se, excelências, que em sede de contestação, a Telemar, ora apelante, pediu a realização de perícia. Isso é uma prova técnica, eminentemente técnica. Ela não pode ser feita por depoimento de testemunha. Ela precisa ser uma prova técnica isenta. O juízo, no curso da sentença, né, ele diz, na sentença, destaca que o serviço 0800 contratado pela parte autora era de cunho exclusivamente receptivo, sendo este o objeto desse processo, tal como destacado no contrato de prestação de serviço. E aí afirma o magistrado que quando confrontada, quando contestada pela Cobrev quanto às faturas e à prestação do serviço, que a empresa havia ficado inerte. Isso não é verdade, não é verdade. Além de a empresa ter atendido, e aí eu peço a Vossas Excelências que verifiquem rapidamente aqui as páginas, as folhas 1661 e 1662, tem um extenso e-mail trocado entre a Telemar e a Cobrev. Nesse e-mail, a Telemar demonstra de forma detalhada por que aqueles serviços contestados pela Cobrev não poderiam ser retirados da fatura. Doutor Francisco Bezerra, ainda passando aqui a leitura de textos da sentença. Enquanto isso, a promovida não solicitou a oitiva de nenhuma testemunha e não apresentou qualquer prova técnica capaz de afastar o laudo de auditoria apresentada pela parte autora, às páginas 83 e 88. Por que não apresentamos testemunho? Primeiro, porque a prova é técnica, como eu disse
a prova que deveria ser feita nesses autos era no sentido de dizer se tinha ou não havido falha na prestação do serviço, se por culpa da Telemar ou por culpa do sistema interno da Cobrev. A Telemar, a prestadora do serviço de telecomunicações, na época, ela não tinha como adentrar a empresa para verificar o sistema de telefonia interno da Cobrev. Por quê? Porque não é permitido pela própria Anatel. Qual é a prova que teria que ser feita? Uma prova técnica. E aí não adiantava a Telemar fazer a mesma coisa que a Cobrev fez e vir com a prova técnica também unilateral para tentar provar o que efetivamente constava da sua tese de defesa. Obviamente que essa prova seria considerada unilateral, como é prova unilateral apresentada pela Cobrev. Continua o magistrado. Portanto, não há como negar que ligações realizadas fora do horário, especialmente durante a madrugada, sem qualquer motivo justificado, são totalmente estranhas ao contrato firmado pelas partes e a natureza do negócio da promovente, presumindo-se falha do serviço da empresa promovida. Excelências, aqui novamente eu quero pedir destaque para a seguinte situação. O marketing do 0800 contratado era um marketing de serviço de marketing receptivo, ou seja, esse 0800 só recebia ligações. Ele não efetuava ligações. Esse serviço ficava disponível para a Cobrev durante 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, esse serviço estava disponível o tempo inteiro para a empresa. E não há como a Telemar controlar as ligações recebidas pela Cobrev, se elas davam no horário ou fora do horário. Ademais, Excelência, a Cobrev, na sua auditoria, põe como parâmetro que as ligações que ultrapassassem 8 minutos seriam ligações abusivas. Aí vem o seguinte questionamento: com base em quê? Numa perícia unilateral? Num laudo contratado unilateralmente pela empresa autora? Não pode, e aqui eu queria, obviamente, todos nós, inclusive Vossas Excelências, inclusive os presentes nessa sessão, todos nós já tivemos a oportunidade, em algum momento, fazer atendimento junto às operadoras de diversos serviços via call center. Não é incomum que o consumidor fique, em algumas situações, por mais de 1 hora, às vezes até mais. O que irrita o consumidor, pelo fato de estar aquele tempo inteiro ao telefone, tentando resolver um problema que nunca resolvido. Essas ligações, Excelências, também faziam referência, essas ligações recebidas pela Cobrev, também fazia referência a problemas enfrentados pelos consumidores do serviço prestado pela Cobrev. E, obviamente, não eram todos os serviços que pudessem dizer, olha, só vai durar 8 minutos. Acima de 8 minutos é abusivo. Isso não tem qualquer sentido. Porque cada problema que o consumidor do serviço entra em contato com o prestador do serviço, ele tem uma natureza, ele tem uma circunstância, ele tem um detalhe que não dá para dizer que qualquer ligação feita acima de 8 minutos é uma ligação abusiva. Ou acima de 30, como em algum momento foi dito pelo excelentíssimo magistrado em sua sentença. Eu queria colocar aqui, para finalizar, já encaminhando para a finalização, que 2 pontos que justificam a reforma da sentença. O primeiro, a se mencionar, é a relação de tipo de serviço, né? Que não era a recorrida que efetuava ligações, eu repito. Seus clientes consumidores, esses é que realizavam ligações
para apelar, de forma que não há como aduzir que os clientes consumidores da recorrida se limitavam de ligar tão somente no horário de funcionamento da empresa. Se eu tenho um serviço de telemarketing, serviço de call center, disponível 24 horas por dia, eu, consumidor, vou deixar para ligar só no horário do expediente? Ou eu ligo na hora que eu me sinto pressionado ou atingido pelo problema que eu tenho que reclamar? Essa é uma pergunta que fica. Essa é uma pergunta que fica. A empresa, desembargadora Maria do Livramento. Doutor, nós temos 40 segundos. Perfeitamente. Terminou? Então, já caminhando para o final, são essas as razões que eu trago à apreciação de Vossas Excelências e peço o provimento integral da apelação, julgando a ação improcedente. Agradeço a atenção e peço desculpas pelo tempo que eu, porventura, tenho ultrapassado. Pois não, Desembargador Bezerra, pois não, presidente, eu estou só um adiantando resultado. que estou mantendo a decisão do juiz agora. Estou mantendo por um detalhe só, presidente. E está bem estampado na ementa do julgamento. Quando eu digo ressalto que o argumento sustentado pela recorrente, que embasou sua defesa no sentido de que a auditoria realizada seria prova unilateral e, portanto, não poderia ser considerada frágil, uma vez que, mesmo após oportunizada pelo juiz ou ACOR, a demandada hora apelada não requereu especificamente a produção de provas periciais, por 2353 e 2354, no sistema de registro telefônico, sendo este um ônus que lhe competia nos termos do artigo 373.2 do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu, conforme precedentes inúmeros dos nossos tribunais. Portanto, presidente, com esse dou por desprovido do recurso. Eu confirmo meu voto provisório. Desembargador Evandro. Eu também confirmo, senhora presidente. Compre um relator. Por unanimidade, o recurso foi desprovido. Temos Excelência. mais dois. Excelência, só agradecer a atenção e desejar uma excelente sessão para todos, um excelente restante de semana. Um abraço, saúde e paz. Eu quero parabenizar o senhor por o senhor vir a essa Câmara, Augusta Câmara, usando a sua veste talar. A sua beca demonstra o respeito que Vossa Excelência tem à sua instituição e também à nossa Corte de Justiça. Parabéns. Todo respeito, Excelência. Agradeço a menção. Um abraço a todos. De ordem da desembargadora presidente, eu chamo agora o processo 212 da pauta, é o agravo de instrumento 062-6379, dígito 18-2022, agravante Cleófas de Queiroz Porto e outro, agravado Las Palmas Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Limitada e outro. Advogados solicitantes escreveram o Dr. Rafael, Breno Silva Correia, Isabela Santana Lopes, Hélio Parente Arraes Filho, Vanessa Alves Holanda, Gisele Maria Pinho Dantas, todos representando a parte agravante. E a relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Tem algum dos advogados presente? Bom dia, Excelência. Fazer o registro que a doutora Gisele Pessoa, que faria a sustentação, ela teve uma intercorrência hoje de manhã em questão de saúde, e eu precisei ser subestabelecido em vez de acontecer a sessão. Então, eu juntei o doutor Rafael? Não, o doutor Rodolfo Frank. Eu subestabeleci no processo do agravo de instrumento e encaminhei o subestabelecimento agora pela manhã através do e-mail também. Peço escusas pela essa diligência em cima da hora. Foi por... Tá. Folha 187. Doutor, tem a palavra pelo prazo regimental. Dispenso a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Então, pode usar a palavra. Meus cordiais cumprimentos na pessoa da excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa Polenda, Quarta Câmara de Direito Privado, desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, relatora do agravo de instrumento, pessoa na qual eu cumprimento os demais desembargadores, desembargador Dr. Francisco Dorival, Dr. Francisco Bezerra Cavalcante, Dr. Francisco José Evandro, Dr. Durval Aires Filho. Também estendo os cumprimentos ao
servidores, né, que também se somam nos trabalhos diários do tribunal, dessa colenda Câmara. Saúdo o ilustríssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Cortez. Também saúdo o ilustríssimo defensor público, doutor Augusto. E, por fim, tão importante quanto, saúdo os demais colegas que ainda se encontram aqui presentes, aguardando o momento da sua sustentação. Feitas essas saudações iniciais, cumpre inicialmente, excelências, fazer um breve resumo do processo para que nós possamos nos situarmos em relação à pretensão recursal. O processo, na origem, trata de uma ação de resolução contratual, na qual está se discutindo a culpa pela resolução de um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento, né? Nesse processo, a parte agravada, o condomínio e o espólio da construtora estão sendo demandados, uma vez que houve um atraso, né, na entrega do apartamento. O contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 2012, especificamente em 25 de janeiro de 2012, e a entrega do apartamento estava prevista para o dia 30 de dezembro de 2016, com a previsão contratual de que esse prazo poderia ser prorrogado, sem demais justificativas, por mais 180 dias. A agravada exerceu a cláusula e disse que entregaria a cláusula de prorrogação por esses 180 dias, e comunicou via notificação que a entrega do apartamento estaria ocorrendo no dia 31 de março de 2017. Ocorre que em 28 de agosto de 2017, o apartamento ainda não havia sido entregue, e em dia 28 de agosto, as partes agravantes foram novamente notificadas, onde foram informadas que a unidade estaria sendo entregue apenas em fevereiro de 2019, ou seja, aproximadamente mais de 2 anos após a data máxima, já considerando a prorrogação de 180 dias. Ocorre que também em fevereiro de 2019 o apartamento não foi entregue, né? A verdade é que até abril de 2022, momento no qual a ação foi ajuizada, ainda não havia sido entregue, finalizada a construção da unidade. E, em razão disso, a parte agravante, né, nesse prejuízo, né, diante do descumprimento contratual da parte agravada, foi surpreendida. E aí a surpresa é justamente em decorrência desse descumprimento contratual, porque a parte agravada notificou os agravantes, informando que havia uma inadimplência, e essa inadimplência teria dado causa a uma resolução contratual por inadimplência. Desde esse dia, o valor que já havia sido pago, né, o valor específico de R$ 103.451,59 ficou retido junto à parte agravada, que comunicou que estaria também comercializando o bem. Nesse cenário, a parte ajuizou nesse processo, né, o processo na origem, para que fosse reconhecido que a resolução contratual se deu pelo descumprimento da parte agravada, que, como dito, atrasou, né, praticamente 6 anos da data inicialmente acordada, a entrega do apartamento. Na origem, excelência, considerando as comunicações feitas pela parte agravada, de que estaria comercializando os bens e estaria retendo o valor para efetuar os descontos, foi requerido, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, quatro pedidos, né? Eu peço licença para poder pontuar esses pedidos. O pedido inicial foi de devolução da quantia em controvérsia, e mais à frente eu vou explicar que quantia em controvérsia seria essa. A suspensão do contrato por bloqueio da unidade, para que essa unidade não seja comercializada, resguardando tanto o bem quanto o terceiro de boa-fé. O impedimento de cobranças, né, porque uma vez que a parte agravada, né, afirmou que havia uma inadimplência, a parte agravante está sujeita a cobranças, e essa suspensão das cobranças é para evitar que o nome da parte agravante seja incluída nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que a culpa pela resolução do contrato está sendo discutida no processo, e há esse fato em controvérsia do atraso dos apartamentos, e aí mais à frente também, no momento de tratar do mérito da pretensão recursal, eu vou explicar onde que está em controvérsia esse fato, onde que repousa a prova. E, por fim, na verdade, esse seria o último pedido, que é impedir cobranças e evitar a inscrição do nome das agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, vai fazendo os quatro pedidos. Na origem, a liminar foi indeferida, e o entendimento do magistrado de primeiro grau foi de que ele não vislumbrou urgência ou emergência na concessão da medida, né? Na verdade, ele assentou que via como delicado e vulnerável deferir
a medida provisória sem ser formado contraditório, e no tocante à probabilidade do direito, né, a verossimilhança das alegações, o fumus boniuris, ele verificou não estar presente, né, o elemento da probabilidade do direito, visto que, em suas palavras, as provas colacionadas não conseguiram comprovar o mínimo de indício de fraude nos termos impugnados nos autos. Então, Excelência, com todas as venhas, pela respeitável decisão em primeiro grau que a gente está sendo gravada, buscarei infirmar as razões de primeiro grau, de modo que, ao fim, eu possa, de forma fundamentada, requerer a concessão, na verdade, o provimento do agravo de instrumento. Inicialmente, no que tange à probabilidade do direito, eu faço referência que há um contrato formalizado entre as partes de promessa de compra e venda, onde a promitente vendedora se comprometeu a fazer a entrega do bem em um prazo futuro, e esse prazo futuro ficou definido para o dia 30 de dezembro de 2016, que não ocorreu nessa data, né, e foi prorrogado por mais 180 dias, a gravada, como eu disse, exerceu a cláusula, e ficou de entregar o apartamento em 31 de março de 2017, também não entregou, e em 28 de agosto de 2017 se comprometeu novamente a entregar em fevereiro de 2019, já descumprindo o contrato, inclusive a prorrogação a qual tinha direito, e em fevereiro de 2019, novamente, não entregou. Nesse cenário, o autor, no caso, a parte agravante nessa instância, já havia feito pagamento de R$ 103.451,59, conforme as fichas financeiras de página 84 e 86, desse caderno processual, do valor total do bem, que inicialmente estava avaliado em R$ 287.591,38, ou seja, praticamente aí quase 50% do bem já tinha sido adimplido. Nesse cenário, Excelência, a probabilidade do direito do autor, que se requer em primeira instância, que é o reconhecimento da inadimplência contratual da parte agravada, ela está documentalmente comprovada, no sentido de que tanto o contrato, quanto as fichas financeiras, quanto os e-mails trocados entre os agravantes e a construtora e o condomínio, os e-mails eles repousam nas folhas 92 a 95, demonstram que houve esse atraso, esse absurdo atraso nesse prazo, né? Então, documentalmente, se comprova que o que se alega no tocante ao descumprimento contratual está, sim, alinhado com a verossimilhança das alegações e as exigências do critério do fumus boniuris, da probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano, o perigo de dano fica melhor contextualizar com cada pedido. Uma vez considerada essa realidade fática e controversa, justamente provada pelo contrato, pelos e-mails, pelas fichas financeiras de pagamento, é necessário que seja feito o bloqueio da unidade, inicialmente. Por quê? Porque a parte agravada disse que ia comercializar, então, havendo essa discussão no processo, e principalmente também para proteger terceiro de boa-fé, é extremamente necessário que esse bem não seja alienado, até que o mérito da demanda seja resolvido. A suspensão das cobranças, né, principalmente para evitar o cadastro da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Também há um perigo de dano aí, caso não haja a concessão da tutela, porque, havendo a inadimplência, né, por parte da agravante, de acordo com o que alega a agravada, pode haver um protesto da dívida, inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa e outros similares. Então, também há aí o perigo de dano. Em relação à restituição do valor previsto, do valor em controvérsia, o que seria esse valor em controvérsia, excelências? Há a previsão no contrato, na cláusula 1.3, no item A, de que, em caso de inadimplência, a parte agravada, no caso, a promitente vendedora, poderia rescindir o contrato, devendo restituir 100% das parcelas pagas, efetivamente pagas, ao promitente comprador. Isso, inclusive, está alinhado com a súmula 543 da STJ, que trata que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, mas sendo parcial no caso de ser culpa recíproca, ou a caso das duas partes terem culpa. Em nenhum momento há autorização para que a agravada retenha o valor. E o valor em controvérsia é justamente a dedução da multa prevista nessa cláusula 1.3 item A, que é de 15,5% do valor total do bem,
o valor total do bem, rememorando, é R$ 287.591,38, de modo que 15,5% a título de multa dá R$ 43.138,70. Essa multa tem que ser abatida do valor efetivamente pago, de R$ 103.451,59, para que o saldo disso seja restituído a título de pagamento, a título de verba e controvérsia, que vai dar a quantia de R$ 60.312,08. Por que aqui tem que ser restituída, Excelência? Porque está havendo a discussão sobre a culpa. Há uma probabilidade do direito no que se alega pela parte autora ou agravante latente. E não faz sentido, não é lógico que esse valor fique sob posse da agravada, que vai poder dispor e descontar o que entender, se ela quiser, se a parte agravada quiser agir como a parte 100% correta no processo, como se o único suposto erro fosse da parte agravante, ela vai poder descontar, vai ficar às suas expensas o valor. Então, é necessário que esse valor incontroverso seja restituído enquanto se discute o restante. A multa, se for identificado que a culpa foi da agravante, a multa ficará já com a agravada. Se não, ela posteriormente restitui esse valor. Não se fez nenhum dos pedidos irreversibilidade, porque uma vez bloqueado o bem, ele poderá posteriormente ser desbloqueado, sem maiores prejuízos. O impedimento de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito também de igual modo, não é uma medida irreversível e, pelo contrário, vai evitar um dano colateral muito grave, que é as restrições a crédito no mercado, e a restituição do valor também, a restituição do valor em controvérsia também não é irreversível, uma vez que o que está se discutindo é a culpa. A culpa ela vai incidir na multa, não vai incidir no valor em controvérsia, porque o valor em controvérsia, a legislação, a súmula 543, ela autoriza, ela, na verdade, determina que seja restituído. Então, é nesse sentido, Excelência, que se requer o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferido esses pedidos, de restituir esse valor em controvérsia, em torno de R$ 61 mil, que está esposado no agravo de instrumento, para que o bem seja bloqueado e a parte agravada não possa comercializá-lo, sob pena de prejudicar, inclusive, terceiros de boa-fé, e também para que seja impedida a inscrição, obstada a inscrição do nome da parte agravante nos cadastros de proteção ao crédito. É nesse sentido que sustento, agradeço a oportunidade. Já ao final, queria informar que estou estreando nesse egrégio Tribunal de Justiça, em sede de sustentação oral. Fico muito feliz que seja nessa colenda da Câmara. E tive uma aula aqui ao longo de toda a sessão, foi até bom ficar para o final, porque fui vendo os colegas falando, ilustríssimo promotor falando, vossas excelências falando, expondo suas razões, que acabei tendo uma aula preliminar antes de fazer minha sustentação. Então, agradeço, assim que sustento, requerendo, ao fim, a concessão, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de agravo de instrumento, em que eu dei parcial provimento, reformando a decisão ACO para deferir em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que as agravadas procedam o depósito judicial dos valores pagos pelos agravantes, deduzido o percentual de 15,55%, nos termos da cláusula 1.3, a linha A do contrato objeto da lide, resultando assim na quantia de R$ 58.731,14, atualizados e em parcela única, a qual deve ser comprovada perante o juízo do primeiro grau no prazo de 15 dias úteis, a contar da intimação do presente julgado. Além disso, determino que as agravadas suspendam as cobranças das parcelas contratuais em aberto, caso exista, bem como se abstenha de incluir o nome dos contratantes nos cadastros de proteção ao crédito. É como voto. E pergunto ao desembargador Evandro como vota. Se mantém o voto provisório. Mantenho e acompanho a relatoria de Vossa Excelência. E o desembargador Duval? Da mesma forma. Então, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Obrigada ao doutor. E partimos para o último pedido, a última sustentação. Obrigado, excelências. Bom dia.
da relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. É o agravo de instrumento 063-1459, dígito 26 de 2023. Agravante, Cristina Hipólito Ari, advogado solicitante João Alberto Matias Costa Filho, e o agravado é o condomínio Edifício Petrônio Andrade. O advogado João Alberto está presente? Estou aqui, Excelência. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, pode iniciar a sustentação pelo prazo regimental. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a essa coleta turma, a nobre desembargadora presidente, ao excelentíssimo desembargador relator. Eu serei breve na minha sustentação aqui, porque eu acredito apenas que eu precise focar o olhar de vossas excelências para alguns pontos fulcrais desse processo. Trata a lide originária, né, de uma ação movida pela minha cliente contra o condomínio, que, em desrespeito a todas as normas de segurança, deixou adentrar, né, nas dependências do condomínio uma dupla de ladrões, certo? E eu friso isso, que foi ferindo as normas de segurança, eles não eram convidados de outro apartamento, eles não estavam na área comum e apenas desviaram o seu caminho. Houve uma quebra da norma do condomínio de segurança para permitir a entrada desses dois infratores. Esses dois infratores, sem qualquer autorização para entrada, e enquanto a minha cliente viajava junto com suas filhas, adentraram em sua residência e surrupiaram inúmeros artigos de luxo, dentre eles joias, bolsas, relógios, sapatos e quantias em dinheiro que se encontravam dentro do cofre, que estava no closet da agravante. Esses dois meliantes, então, encheram uma mala da própria agravante e se retiraram calmamente pela porta da frente, alguns minutos depois, novamente, em total descaso da política de vigilância do condomínio para com a segurança de todos os condôminos, mas que, nesse caso, teve como única prejudicada a minha cliente. O prejuízo somado das joias, segundo as avaliações que foram acostadas, as fotos, as embalagens, gira em torno de 3 milhões de reais, certo? Eu faço a ressalva aqui que, inclusive, a infratora foi presa, certo? E já foi condenada, confessou, tendo sido impingida a ela multa no valor de 400 mil, mas os bens não foram localizados. E o seu companheiro, o infrator que invadiu junto com ela, também está com o paradeiro desconhecido. Feito isso, a minha cliente buscou de todas as maneiras firmar um acordo com o condomínio, que se negou em absoluto a prestar qualquer reparação a esta. Ao se ver totalmente alijada, ingressou com a ação originária e requereu, né, em sede de tutela antecipada, o quê? Que parassem de cobrar condomínio dela ou que, alternativamente, fosse autorizado que ela fizesse o depósito de condomínio em conta judicial e que, caso fosse estabelecida qualquer cota extra para contratação de advogado para defender o condomínio desta ação que ela estava promovendo, que ela não fosse obrigada a arcar com os custos dessa cota extra. Pois é algo totalmente teratológico, ela, além do prejuízo que já sofreu, ter que contratar um escritório de advocacia para defender os seus interesses e ainda custear, né, o pagamento de um escritório que está defendendo a parte adversa. É a epítome, né, de você ser obrigado a produzir provas contra você mesmo. Você está contratando um agente do direito para lhe atacar. Né? Isso vilipendia toda e qualquer garantia constitucional e infraconstitucional, né, sobre o direito à sua ampla defesa, ao seu contraditório, à sua individualidade enquanto parte e ao não produzir prova contra si mesmo.
de uma forma que, honestamente, considero absolutamente equivocada, a magistrada de primeiro grau entendeu que tanto ela deveria pagar as cotas condominiais, pois as taxas condominiais, elas são indeléveis, né? O custo que você pega e arca para usufruir dos serviços que são prestados para o condomínio, como também manteve a obrigatoriedade da minha cliente arcar com a cota extra para pagar o advogado que está agindo contra ela. Certo? E aqui, Excelência, eu quero fazer um ponto que nós estamos buscando nessa ação uma reparação de aproximadamente 3 milhões. E ressalto, existe uma diferença gritante entre a nossa ação e as ações comuns de furto de condomínio, pois nós não estamos falando de bens furtados de sua residência durante uma festa, nós não estamos falando de pessoas bêbadas que estavam em uma festa no deck, subiram e cometeram um furto. Nós estamos falando de uma falta grave, de uma quebra de protocolo de segurança condominial. A culpa do condomínio é indissociável do caso. O fato só ocorreu por uma conduta ativa do condomínio em não seguir os procedimentos de segurança estabelecidos. Então, quando a minha cliente ela pede para depositar em juízo as cotas condominiais, ou para que, né, ela não seja obrigada, pelo menos momentaneamente, a arcar com estas, isso se dá pelo fato de que, quando nós ganharmos essa ação, partindo do pressuposto que acreditamos piamente no nosso direito, que condomínio possui em caixa 3 milhões? Nós sabemos que é uma quantia alta. E dentro dessa quantia alta, eu vou estar custeando o condomínio, vou estar custeando serviços que hoje em dia nem estou mais usufruindo, pois a minha cliente, por não se sentir segura, saiu, não mora mais lá, o apartamento dela está à venda, certo? E, em caso de condenação do condomínio, esse dinheiro que eu paguei, eu muito dificilmente vou ver de volta. Então, Excelência, o direito está posto na peça, mas eu queria dar esse contexto de compreensão, né, e este enfoque nos fatos relevantes, para que Vossas Excelências entendam, né, todo o acontecido e o direito que de fato deve ser protegido aqui, para, no mérito, conhecer e prover o agravo de instrumento. Muito obrigado. A palavra do desembargador Evandro. Pois não, senhora presidente. Eu inicio cumprimentando o doutor João Roberto, parabenizando pela sustentação oral, mas é como diz o desembargador Darival. Uma coisa são aspectos de uma demanda que não podem ser tratados na via estreita do agravo de instrumento. O voto foi disponibilizado com a devida antecedência e eu pedi vênia aos demais julgadores para me ater somente à leitura da ementa, da proposta de ementa. Agravo de instrumento, ação de indenização por danos materiais e morais. Furto em condomínio, unidade autônoma, taxa condominial, pedido de suspensão não devido, taxa extra, possibilidade, obrigação próprio terreno, responsabilidade em caso de furtos ou roubos, ausência de previsão na convenção do condomínio, tutela de urgência, não concessão na origem, por não preencher os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida, recurso conhecido e não provido. É este o voto, senhora presidente. Desembargador Duval, como vota? Eu voto com o relator, inclusive parabenizando por esse voto, porque também eu não tinha lido, desembargador Evandro, mas é esse o meu sentimento mesmo. Do mesmo jeito que Vossa Excelência votou, eu também penso dessa maneira. Desembargador Darival? Cumprimentando o doutor João Alberto, esse é o entendimento unânime e tranquilo, recorrente dessa Câmara. Eu também acompanho e parabenizo o doutor relator. Obrigado.
Obrigada ao doutor João Alberto. Obrigado, excelências. Uma excelente tarde a todos. Obrigada. Encerramos as sustentações. Temos os pedidos de vista, vários. Mas parece que são rápidos, né? Anunciei, por favor. Pode. Iniciando pelo número 3, agravo interno cível 0006149, dígito 10, barra 50.001, e ele é apenso ao número 4, que é agravo interno 0006149, dígito 10, barra 50.002. Número 3 e 4. É do desembargador Duval. Da sessão do dia 24. Na sessão ordinária do dia 24 do 10, após anunciado o julgamento feito, o eminente desembargador relator Durval Aires Filho proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para no mérito dar-lhe parcial provimento. Em ato contínuo, a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. No 50.002, o desembargador votou pelo julgar prejudicado o recurso. E a desembargadora também pediu vista nesse. Eu estou devolvendo 2 processos, desembargador, sem voto, acompanhando o voto de Vossa Excelência. E o desembargador Evandro, como vota, é porque a composição foi diferente, a gente manteve. Da sessão passada. Da sessão passada. Qual o número de pauta? 3 e 4. 3 e 4. Não tinha votado, não? O senhor já tinha votado. A desembargadora pediu vista antes do senhor se manifestar. Eu tinha votado provisoriamente acompanhando o relator. Confirme, senhora presidente. Então, como é o resultado? No 50.001 ficou parcial provimento e no 50.002 prejudicado o recurso. Então, proclamando o resultado, 50.001 parcial provimento e os 2 prejudicado o recurso. Forma unânime. Próximo. Próximo aí. O número 107 da pauta, embargo de declaração cível 021-1383, dígito 24, barra 50.000. Embargante investe em Corporação e Planejamento Imobiliário Limitado, embargado BDI Empreendimentos e Participações Limitada. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Na sessão ordinária 17 de 10 de 2023, após anunciado o julgamento, o eminente desembargador relator proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para no mérito negar-lhe provimento. Em ato contínuo, a nobre desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães acompanhou integralmente a douta relatoria. E, na sequência, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. A vista foi concedida. Pode se manifestar. Para o presidente, também sem declaração de voto, só ressaltando que Sua Excelência o relator fez um trabalho hercúleo no estudo dessa demanda, motivo pelo qual são 6 ou 7 processos satélites dependentes. Eu acompanho Sua Excelência o relator, a unanimidade, senhor presidente. Então, eu já havia votado, confirmo o meu voto, e o embargo de declaração foi negado provimento. É isso? Isso. Agora 131, posso ir? 131, sim, pode dizer. Agravo 131. Processo 131 de pauta, agravo instrumento 062-9332, dígito 18/2023, agravante ARSM, advogado Bernardo Dalmas Fernandes, Ismael Mendes Barros, agravada AL de PH, a doutora também Maria Miriam Ottoni Marinheiro, representando a agravante, e no polo passivo, Bárbara Lia Gomes de Mello. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, na sessão ordinária 17 de 10 de 2023, após anunciado o julgamento do feito, manifestou-se a ilustríssima senhora doutora advogada Maria Miriam Ottoni Marinheiro, dispensando a leitura do relatório e sequencialmente procedendo à realização de sustentação oral no tempo regimental em nome da parte agravante. Em ato contínuo, o desembargador relator Francisco Bezerra Cavalcante proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. E, posteriormente, a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista foi concedida e adiado o julgamento. Repetindo aí o número do processo. Número 062. 131 de pauta, agravo de instrumento 062-9332, dígito 18/2023.
Esse daqui também eu estou acompanhando a relatoria. A minha declaração de voto não está ainda no processo. Está aqui comigo, eu não vou ler. Presidente. Ah, não está? Está dizendo que acompanha com declaração de voto. Sim. Acompanho com declaração. Eu estou com a declaração aqui, Está disponível. só estou fazendo alguns acréscimos no voto. Eu coloco já no processo, eu não vou nem ler. Acompanhei, não vou alterar nada, só falta o voto do desembargador Evandro. Eu ratifico o meu voto anterior. Acompanhando o Certo, relator. certo. Então, o processo foi conhecido e desprovido. 175, posso chamar? É o último. Posso chamar, Osvaldo? Pode chamar. É o último, né? Número 175 de pauta, apelação cível 0063334, dígito 12/2016, apelante José Rodrigues Ximenes, apelado Petrúcio Dumont Mamed Silva, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, na sessão ordinária 17/10/2023, anunciado o julgamento feito, o eminente desembargador relator realizou a leitura do relatório, em ato contínuo, com a palavra, o ilustríssimo senhor doutor advogado Petrúcio Dumont Mamed Silva Filho procedeu à realização de sustentação oral no tempo regimental em nome da parte apelada, após o doutor relator proferiu seu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso para, no mérito da parte conhecida, dar-lhe provimento. Em ato contínuo, a nobre desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães pediu vista dos autos, a vista foi concedida e o julgamento adiado. Esse aqui é o contrário, esse aqui eu estou divergindo. Eu já lancei o voto há muitos dias. Desembargador Evandro, viu o voto? Não, senhor. Eu não manter meu voto. O desembargador Evandro tinha acompanhado. Vamos colocar 2. Desembargador Evandro, no caso, seria melhor você pedir vista, então. Ou então eu vou ter que ler o meu voto. Eu estou divergindo. O voto está muito fácil de fazer. Está feito por capítulo. Em respeito aos demais, eu acho que não há nenhum problema. Se pedir vista, já fica. Não. É só a questão. Só um instante aqui, deixa eu. Não recordo de maneira nenhuma o fluxo, né? É uma ação de uso capião. É uma ação de. Foi anunciado, né? É porque precisa republicar, porque você não veio semana passada, aí precisa republicar. Então, retira de pauta, republica para o dia 14, é isso? Agora já foi anunciado, já disse que estou divergindo, né? Como é a minha divergência? É em sentido diametralmente oposto. Eu estou ante o exposto, ele jogou procedente e eu estou julgando improcedente, improvido. Ante o exposto, com a reunião dos fundamentos aqui declinados, mais uma vez pedindo venha ao eminente relator, divirge integralmente de Vossa Excelência para conhecer as inteiras do recurso, porquanto não configurada a preclusão temporal, ele trata de uma preclusão temporal que eu mostro aqui, que não houve a preclusão temporal, e negar-lhe provimento, haja visto não restar presente na espécie nenhuma das duas nulidades invocadas nas razões recursais, que é cesseamento de defesa e a falta de fundamentação da sentença. Não existe nenhuma das duas, assim, por isso que eu estou... A desembargadora leu a parte dispositiva, só para bem rápido. Né? Não reconhece preclusão, eu já reconheço, contrariamente, que houve preclusão. Né? Eu mantenho o meu voto, o desembargador Evandro pede vista, para ser bem rápido. Perfeitamente. Né? Para ser bem prático.
Não recordo absolutamente nada desse processo. Fala isso. Precisa republicar? Porque se o desembargador for. Já teve a divergência, vai ter o 942. Não fica para a próxima. Precisa não. Acho que precisa. É porque se houver a aplicação do 942, a gente chamaria as Quando ele dá um voto, aí não faz. Faz para outra semana. Que as outras partes não. É. O advogado era para estar presente. Se não está, problema dele. Então, pronto. Vista para o dia 7. Aí não produz aí. Aí marca o 9 e 7. Mais alguma coisa? Só faz e bem para todos. Muito bem. Paz e bem para todos. Declaro encerrada a sessão. Semana que vem, mês que vem, é a colega Leila, que vai ficar no meu lugar. Aí eu desejo a todos um feriado. Não, doutor, Amanhã- fica aqui.